Já pensou em receber dinheiro de aluguel de imóveis sem ser dono de nenhuma casa ou apartamento? Ou então já se imaginou sendo dono daquele shopping na sua cidade e ainda receber parte do aluguel dele? Hoje eu vou te explicar o que são os fundos imobiliários, ou mais conhecido como os FIs. E eu vou te explicar como que isso pode mudar a sua vida. Os fundos imobiliários são uma forma fácil, prática e eficiente de você entrar no mundo imobiliário, sem ter que se preocupar com aluguéis, manutenção de apartamento, comprar e vender, tudo isso ainda conseguindo diversificar sua carteira em vários imóveis diferentes. Quando você investe em um FII, você não está investindo apenas em um imóvel, mas está investindo num grupo de imóveis. Dessa forma, você pode investir em grandes empreendimentos como shoppings, hospitais, com muito menos dinheiro do que você teria que ter para poder comprar um deles. Além disso, você também se beneficia da valorização do imóvel, pois quando os imóveis se valorizam, o seu fundo também valoriza. Nós temos dois principais tipos de fundos imobiliários. O primeiro é o fundo de tijolo. Nele, o investimento é feito em imóveis físicos. Eles pagam proventos aos seus colaboradores baseado nos aluguéis pagos desses imóveis. Ou então, por exemplo, é um fundo que vai investir em prédios comerciais no centro da sua cidade, baseado no aluguel que as pessoas pagam por esses prédios, eles distribuem os lucros para os cotistas do fundo. São fundos que reagem mais ao estado do mercado atual de imóveis. Pois se o aluguel sobe, normalmente o preço do fundo também sobe. Ou se o aluguel valoriza, o mesmo acontece. No entanto, também temos o contrário. Se o imóvel desvaloriza, se acontece alguma coisa física, uma perca física naquele imóvel ou coisas do tipo, o fundo também desvaloriza e faz você receber menos por ele. Ou então, se você está numa crise, as pessoas param de alugar essas salas, começa a ficar muitas salas vazias, faz com que esse fundo também perca seu valor, já que tem menos pessoas contribuindo nos imóveis físicos. Um fundo de tijolo muito famoso é o MXRF11. Ele investe em galpões logísticos e tem uma grande gama de diferentes galpões. Hoje, esse fundo custa em média R$ 9,10 por cota. E por cota ele está pagando mês a mês o valor de aproximadamente 10 centavos. Isso dá um pouquinho mais do que 1% de retorno de proventos. Isso se deve ao fato do valor do fundo estar um pouco mais baixo e mesmo assim estão continuando a pagar o mesmo valor de provento. Tá, mas o que isso significa? Significa que se você tiver 100 cotas desse fundo, todo mês você ganharia uma cota a mais somente com o valor que você estaria recebendo dos proventos. Pensa que isso vira uma bola de neve a longo prazo. Pois a cada mês você estaria recebendo novas cotas e cada vez mais você receber mais dinheiro de proventos. Pois quanto mais cotas, maior o valor recebido. Então pensa que a longo prazo você receberia cerca de 20, 30, 40 cotas todos os meses a mais do que as que você já tem, cada vez mais agregando no seu patrimônio. O segundo tipo de fundo são os fundos de papel. Diferentemente dos de tijolo, eles não investem em imóveis físicos, mas sim em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, pois é algo muito mais complexo e demandaria um vídeo só para isso. Mas entendam que são fundos um pouco mais voláteis, que correm mais riscos, mas também em geral tem um retorno um pouco maior de lucro todo mês para os seus cotistas. Um exemplo é o KNCR11, que é um fundo que investe nos CRIs. Ele paga cerca de 1% ao mês pelo valor da cota. Mas o seu preço é muito mais volátil, tendo uma variação muito maior ao longo dos meses. Mas enfim, estou falando aqui de proventos e proventos. O que são proventos? Proventos são dinheiros que os fundos imobiliários pagam para quem tem cotas. Normalmente, um fundo imobiliário paga cerca de 95% do seu lucro distribuído entre os cotistas. Uma cota é basicamente o que você compra, é uma porcentagem daquele fundo imobiliário que você pode comprar, que é negociado na bolsa de ações. Esses pagamentos geralmente são mensais, são realmente como aluguéis, já que as pessoas pagam todos os meses o aluguel para o fundo distribui o valor desses aluguéis para todos os cotistas. Então vamos fazer uma comparação básica. Se você tiver 50 mil investindo em fundos imobiliários, com uma rentabilidade de mais ou menos 0,8% ao mês, é uma taxa de rentabilidade bem aceitável baseada em fundos imobiliários, em que se você diversificar sua carteira, tanto em fundos de papéis quanto em fundos de tijolos, é bem fácil de ser atingida. Você teria mais ou menos um retorno mensal de R$ 400. Pode não parecer muito, mas pensa que são R$ 400 a mais sem você ter que se preocupar com nada. Sem se preocupar com aluguel, sem se preocupar com manutenção, sem se preocupar com burocracia, com inquilino, com nada. R$ 400 a mais na sua conta. Com certeza rende muito mais do que a poupança. Fora que, pelo fundo ser negociado na bolsa, ela tem uma facilidade de ser vendido e comprado muito maior. Diferentemente de um imóvel, que às vezes você quer o dinheiro, você quer vender ele e demora meses ou até anos para conseguir vender, o fundo você vai lá, anuncia na bolsa e vende. O máximo que pode demorar às vezes é 2 ou 3 dias, se você pegar um final de semana ou um feriado. Comparado ao imóvel de verdade, é algo muito mais simples e muito mais acessível. Tudo bem, R$ 400 pode não parecer muito para você, mas agora vamos fazer uma comparação um pouco mais tangível.
Vamos supor que você teria um apartamento de 600 mil reais em São Paulo. A média de um aluguel desse não iria chegar muito mais do que uns 3 mil reais. Provavelmente até chegaria a menos. E se contar o valor que você teria que pagar de manutenção, você tem que consertar alguma coisa que deu problema, você tem que se preocupar em ter o inquilino lá, você tem que se preocupar em diversas outras coisas de burocracia, pagar condomínio, pagar imposto de renda, declarar, são diversas coisas. Os fundos já vêm declarar imposto de renda, então você não tem nem se preocupar com isso. Agora que você não tem imóvel físico, então todas as preocupações somem. E se você tivesse 600 mil reais aplicados em fundos imobiliários, que seria o valor daquele apartamento que a gente imaginou, pensa que com 0,8% ao mês, você teria de retorno R$ 4.800 limpos na sua conta todos os meses. Com certeza é muito mais do que você teria com o imóvel físico. Fora que, além do valor do aluguel, como eu disse anteriormente, se o fundo se valorizar, você ainda tem 600 mil reais em fundos. Se eles subirem os valores em 10%, você sobe 10% a mais do valor que você tem investido, além do que você recebe todo mês. Se você tinha 600 mil, você vai começar a ter 660 mil. Hoje, os fundos estão em queda livre. Se a gente for fazer uma comparação dos últimos anos, os valores dos fundos estão caindo drasticamente. Você pode ver isso como um risco, pois eles continuam caindo tanto, será que eles vão voltar a subir? Agora um pouco da minha indicação e da minha opinião pessoal. Eu mês a mês continuo investindo nos fundos imobiliários e acredito que sim, isso é uma ótima oportunidade. Muitos fundos estão valorizados em 20, 30, até 35% do valor normal dele. E são fundos grandes, fundos de respeito e fundos antigos que não vão falir de uma hora para outra, ao meu ver. Portanto, eu mês a mês continuo comprando cotas de fundos imobiliários, pois além de aumentar a minha quantidade de proventos mensais, eu também acredito que meu dinheiro vai ser valorizado a longo prazo. Novamente, isso é tudo uma opinião minha. Não leve como verdade absoluta e sempre faça suas pesquisas antes de investir em algum fundo imobiliário. Caso queiram, eu posso trazer uma análise mais profunda de fundos específicos que eu recomendaria para investimento. Basicamente, a minha indicação que fica para vocês é: ao investir em fundos imobiliários, diversifique, não bote tudo em fundo de papéis ou fundo de tijolo. Dê uma separada nos dois, coloque um pouco em cada e diferentes setores. Aí nós temos fundos agrícolas, galpões logísticos, shoppings, comerciais. Então, diversifique, para você não ficar com tudo em uma coisa só. Pois se uma coisa falir, você não perde todo o seu dinheiro. Os fundos imobiliários oferecem uma oportunidade única e muito incrível de receber renda passiva e alcançar a sua liberdade financeira, mesmo começando com pouco dinheiro. Por isso, como puderam ver, uma cota às vezes custa 9, 10 ou até 5, 6 reais dependendo do fundo. E só esse pouquinho de dinheiro já iria começar a te trazer um pouco de retorno. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre como funcionam os FIIs, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui sobre próximos conteúdos que vocês gostariam de ver. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e compartilhe com algum amigo seu que você também acha que precisa transformar a vida financeira. Muito obrigado e até a próxima.